Graça e a paz a você, mulher que me ouve. Nós estamos dando início hoje a mais um dia da nossa campanha. Hoje nós estamos no 21º dia da nossa campanha. E o tema da nossa campanha hoje é protegendo a herança do Senhor. Herança é um bem, um direito, uma obrigação que inicialmente não nos pertencia, mas nos foi transferido o direito de possuí-la. Os nossos filhos são os bens que inicialmente pertenciam ao Senhor, mas Ele nos deu o direito de cuidarmos deles com responsabilidade e amor. Sabemos que antes de serem nossos, Ele era do Senhor, e eles são do Senhor. É um instinto natural da mãe proteger os filhos. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que ainda mama, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Isaías capítulo 49, versículo 15. Apesar de vivermos em uma época onde o amor até das mães tem se esfriado, como diz nas escrituras, ficamos entarrecidos com a atitude de algumas mães que abandonam seus filhos ao invés de protegê-los e amá-los. Quando penso em proteção, na mãe protegendo e cuidando dos seus filhos, me vem à mente um poema da Glória Salles. Amor de mãe é para sempre, como o amor de Deus. Com a força de uma leoa, ela defende os seus. Mesmo com a própria vida, disso não abre mão. Amor que nos impulsiona e acalenta o coração. A leoa é conhecida pelo cuidado e proteção que ela dispensa aos seus filhotes. Ela os protege com unhas e dentes, nem que para isso ela precise colocar em risco a sua vida. Muitos são os inimigos que ela precisa enfrentar. Alguns são animais à procura de um alimento, outros são machos de outro bando tentando assumir um território. Mas ela não recua, ela não desiste. Esta deve ser a atitude da mulher sábia que está edificando a sua casa. Precisamos estar atentas e alertas aos constantes ataques do inimigo, que não se cansa de tentar estragar e destruir os nossos filhos. Quando os meus filhos, aleluia, eram ainda bebê, eu não os deixava por nada. E não deixava nada ao alcance deles que pudesse ingerir ou machucá-los. Aleluia, Jesus. Não são poucos os perigos que cercam a nossa casa e os ventos que tentam abalar e destruir a nossa família. Vivemos em uma sociedade que despreza os valores éticos e morais cristãos. E por esta razão precisamos proteger a nossa casa dos ventos e da doutrina que esta sociedade impulsiona a ser, aleluias, trazida para nossas casas. Então devemos proteger as nossas casas de ventos. E assim vivemos como Paulo pregava em Efésios 4, versículo 13. Os ventos relativo do pluralismo e do mundanismo e do materialismo e do consumismo tem invadido lares e destruído famílias. Para proteger a nossa família é preciso ter muita coragem, pois na maioria das vezes iremos bater de frente com ideologia e influências negativas da sociedade em que vivemos. Iremos andar na contramão do que o mundo acha normal. Precisamos ter uma atitude e a coragem de Samar, um dos valentes de Davi que lutou contra os filisteus para proteger e defender o que parecia que pertencia ao povo de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Com certeza Samar confiava que o Senhor era com ele. Ele daria livramento ao seu povo. Enquanto todos fugiram com medo, Samar ousadamente enfrentou os inimigos e protegeu o que era seu. Deus quer dar livramento à sua família e à sua casa. Deus quer protegê-los, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa construir um telhado da sua casa. Você precisa proteger o que Deus te deu.
de mais precioso. Todas as vezes em que leio a Bíblia, a história de Rispa, fico impressionado com a sua coragem, atitude, determinação em proteger os seus filhos mesmo depois de mortos. Rispa viveu a infelicidade de ver os seus filhos serem executados pela desobediência do rei Saul e em não honrar a aliança de paz feita por Josué e os Gibeonitas logo após Israel entrar na terra de Canaã. Josué 9. Foram desastrosas as consequências das atitudes do rei Saul. Houve uma grande fome nos dias de Davi. E quando o rei entendeu que a fome era por causa do massacre dos Gibeonitas, segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1, ele chamou os Gibeonitas e perguntou o que eles queriam para apaziguarem aquela situação. Eles queriam vingança e pediram a Davi 7 descendentes de Saul para serem entregues a ele. O rei Davi então escolheu os homens, 5 eram netos e 2 eram filhos de Rispa, Armoni e Mifobosete. Davi os entregou aos Gibeonitas, que o levaram até Gibeá e foram mortos por enforcamento. Os seus corpos deixados publicamente e expostos no monte de Gibeá, como um sinal de retribuição. Rispa, ao ver os corpos dos seus filhos expostos, estendeu um pano de saco de estopa sobre uma rocha e permaneceu lá. Desde o início da cega, que durou o dia, os protegia contra as aves dos céus, urubus, e à noite contra os animais do campo que vinham sobre a carne de seus filhos para devorá-los. Em luto, esta mãe ficou lá até que as chuvas começaram a cair, cerca de 5 meses, provavelmente. Imagina o quão horrível foi para ela ver o corpo dos seus filhos decompondo, mas ela estava decidida a protegê-lo dos urubu e das rapinas. Ela não ficou indiferente ao ver os corpos dos seus filhos serem expostos à vergonha. Ela decidiu que ficaria ali até que eles tivessem um sepultamento digno. Esta mãe incrível abandonou tudo e todos em sua vida, dedicando-se a proteger seus filhos de maneira que restava a ela. Conheço mães que dão a vida para proteger os seus filhos, mas elas se limitam a fazer isso somente fisicamente e não se importam muito com a proteção intelectual, moral e espiritual de seus filhos. Precisamos construir um telhado que vá além da proteção física. Como mulheres que edificam, precisamos investir na construção de uma proteção que envolva todas as áreas da vida dos nossos filhos. Imagine o sofrimento e a dor que havia embalado os seus braços. Os filhos amados, Rispa assistiu seus filhos serem enforcados sem nada poder fazer. Seus filhos estavam pagando um preço alto pelo pecado do rei Saul e de toda a casa. Mas mesmo depois de morto, havia algo que a mãe ainda podia fazer pelos filhos. A história de Rispa nos chama a atenção para proteger os nossos filhos, mesmo que eles estejam mortos em seus deleitos e pecados. Rispa não pôde fazer nada para impedir a morte dos seus filhos, mas com coragem ela protegeu os corpos até que receberam um sepultamento digno. Assim como Rispa, precisamos ser corajosas para proteger os nossos filhos das aves dos céus e dos animais do campo, que tentam dia e noite destruí-los. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor bradando e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O desejo dele é destruir os nossos filhos e a nossa família, a nossa alegria e a nossa paz. Rispa não ficou indiferente aos ataques dos inimigos, às aves dos céus e animais do campo, mas ela ficou ali vigiando, atenta, sondando e observando. É esta atitude que o apóstolo Pedro nos exorta a tomar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser sóbrio não é estar intoxicada ou embebedado. Isto é estar em plena lucidez. Pedro estava exortando aos irmãos a estarem cientes que o inimigo pode fazer, vigiando, estando atentos, tendo cuidado. Será que esta tem sido a nossa atitude em relação aos nossos filhos? Temos sido vigilantes, cautelosas e cuidadosas com o que os nossos filhos andam fazendo, assistem, leem, vê?
Você tem agido como Rizpá, enxotando as aves dos céus, as influências da mídia, que apregoa a sensualidade, o sexo sem compromisso e o homossexualismo como algo normal? Como Rizpá, você tem, aleluia, Jesus, que afugentar os animais selvagens e as más companhias que querem influenciar os seus filhos a experimentar a maconha, o crack e as bebidas de álcool? Ou você está de braços cruzados achando que não tem mais jeito, que você já perdeu a batalha? Rizpá não pôde livrar os seus filhos da morte, mas ela se posicionou e ficou ao lado deles, protegendo-os, até que a sua atitude comoveu o coração do rei Davi. Meu Deus, tremendo. Atitude maravilhosa dessa mãe. Atitude que eu chego a estar arrepiada. E lembrar dessa mãe protegendo. Pelos olhos da fé eu consigo contemplar esta mulher dia e noite protegendo o corpo dos seus filhos. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós temos abandonado os nossos filhos na primeira luta que nós vemos, no primeiro desafio que é colocado diante de nós. Nós temos deixado a nossa casa à mão, à mercê do tempo, à mercê das lutas, à mercê dos inimigos. Nós temos feito tão pouco pela nossa família, pelo nosso lar e pelos nossos filhos. Mas que o áudio de hoje possa verdadeiramente trazer uma reflexão para mim e para a tua vida. Amém?